começar uma série sobre a família, o mês de maio considerado o mês da família, né? Então eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 24 até o 31. Gênesis, capítulo 1, versículo 24 até o 31. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra viva e eficaz, palavra que transforma o homem. A palavra do Senhor é a boca mesma do Senhor falando aos nossos corações. E pedimos a Ti, Senhor Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que nos ajude aqui nesta noite, Senhor. Principalmente, Senhor, neste mês da família. E oro ao Senhor nesta noite para que o Teu poder, a Tua graça, Senhor, esteja sobre cada família. Que haja, Senhor Deus, temor perante o Senhor, que haja iluminação do Teu Espírito, que haja, ó Senhor, conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus, oramos. Então, irmãos, como eu disse, vamos passar esses domingos aqui deste mês de maio, falando sobre a família. Nosso propósito é falar sobre a base de formação da humanidade e da sociedade como um todo, que é também a família. Gênesis fornece a base e todo projeto sólido de formação e convivência entre o homem e uma mulher. Desta convivência de Gênesis, advêm os filhos que também vão formar suas próprias famílias. Mas tudo deve obedecer ao padrão de Deus. Se não houver uma obediência ao padrão de Deus, a sociedade se autodestruirá. E o capítulo 1 de Gênesis nos mostra Deus como criador pessoal de tudo que existe. E segundo relato de Moisés, Deus criou o mundo em 6 dias. E cremos, de fato, que foram 6 dias literais como nós temos hoje. E para nós, irmãos, que estamos separados há milhares de anos do escritor original, para nós fica um pouco desajeitado para acreditar que o onipotente Deus precisou de 6 dias para criar tudo o que existe. E então, irmãos, nesta forma de resumo,
vemos que nos primeiros 3 dias, Deus dá forma à criação, separando aquilo que não podia estar junto. Observe que ele separou a luz das trevas, ele fez separação entre águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. Ele separou a porção seca, chamada terra, da porção de água, chamada mares. E embora, irmãos, seja o mesmo planeta, este mundo de água chamado mares e esta porção seca chamada terra parecem ser 2 mundos dentro do mesmo mundo. Então você percebe que Gênesis 1 e 2, ele coloca os limites da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, ele coloca o perímetro da sua criação. E nos dias 3 a 6, na verdade de 1 a 3, Deus preenche este perímetro com a sua criação. E nos dias 4 a 6, Deus completa a sua obra, colocando as coisas para funcionarem em ordem. Ele primeiramente cria a luz, e depois cria os luzeiros que emitirão essa luz que ele tinha criado nos 3 primeiros dias da criação. O luzeiro maior governará o dia, e o menor governará também a noite, com auxílio das estrelas. E é aqui, irmãos, que temos de fato a separação entre dia e noite. E é aqui que temos a separação entre meses e também estações do ano que o Senhor separou. E o nosso texto de hoje faz parte dos 3 últimos dias da criação, onde vemos o Criador criando um ambiente perfeito para depois ser criado aquele que seria o pináculo da criação de Deus, o homem. Este homem, mesmo vivendo, irmãos, em um ambiente perfeito, tendo do bom e do melhor, como dizemos hoje, não é? Alguma coisa não estava perfeito para ele. Deus olhou para o homem e viu que faltava alguma coisa para ele. E é por isso que Moisés, supervisionado pelo Espírito Santo, ele coloca as bases para daí vir também a família, inclusive a família cristã. Então, eu quero que você acompanhe comigo nos versos 24 e verso 25. Deus cria um ambiente favorável antes de ele criar o homem. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Vejo aqui, irmãos, que nesses 3 primeiros dias, Deus dá forma ao mundo, fazendo com que o essencial apareça. E nos 3 últimos dias, Deus enche este espaço que ele acabou de formar. São nestes 3 últimos dias da criação que Deus cria as aves, os grandes animais marinhos. Ele também ordenou que a terra produzisse seres viventes conforme a sua espécie, criando animais selváticos e domésticos, que podem ser animais pequenos, animais de médio portes e animais que consideramos monstros, quiçá dinossauros. Talvez esteja aqui também falando dos dinossauros e aqueles monstros marinhos que Deus criou. E 2 coisas, irmãos, precisamos observar aqui no relato da criação de Deus que Moisés está nos passando. Ele repete 5 vezes a frase: e viu Deus que isso era bom. E 8 vezes a frase: segundo a sua espécie. E estes relatos, meus irmãos, esses relatos pormenores das diversas espécies de animais da criação de Deus, transcreve uma mensagem. É uma mensagem para nós. Deus fez tudo originalmente perfeito. Deus fez tudo originalmente perfeito para que o homem vivesse em prosperidade e paz.
Mas como nós vamos ver a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado veio e estragou tudo. Moisés está nos mostrando, irmãos, como Deus preparou o ambiente para criar o homem. Aquele que dominaria sobre a terra e sobre também os animais e tudo que estivesse ligado à formação da família através do casamento. Aqui nesse versículo 24 e 25, Deus cria um ambiente favorável para o homem. Um ambiente perfeito para ele. Deus cria animais, Deus cria aves, Deus cria um habitat perfeito para o homem. E no versículo 26 e o versículo 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E depois, aqui de tudo preparado, o Senhor Deus vem e cria este que seria e que é o pináculo da criação de Deus. E até aqui, irmãos, Deus cria a partir da sua palavra. Haja, haja e haja. Produza, produza e produza. Moisés diz que Deus criou os animais e ordenou que eles fossem fecundos e enchessem a terra e os mares. E é a mesma ordem que ele vai dar para o homem no verso 28, de ser fecundo, multiplicar, encher a terra, mas disse que o homem teria o poder de domínio sobre a criação. E para, irmãos, demarcar este abismo existencial entre o homem e o resto da criação, Deus parece fazer uma pausa. Ele para de dizer, haja, produza, haja, produza. E parece que Deus se confedera numa união trinitária e desce, podemos dizer aqui na terra, para criar o homem. Eu estou dizendo que Deus desce, é uma maneira de eu dizer aqui. Então, a criação do homem, irmão, forma, sim, um contraste profundo, até mesmo na maneira de Deus conduzir o processo. Aqui ele não diz, haja o homem, ou terra, produza o homem. Mas a ideia aqui é que Deus vem e molda o homem com suas mãos. Ele pega o barro que ele tinha acabado de criar e molda o homem. As três pessoas da Trindade se confederadas para realizar esta obra tão perfeita que é o homem. Mas o que é, irmão, ser criado à imagem e semelhança de Deus? Há muitos comentários, há muitas coisas que sobrevêm sobre isso. O que quer dizer imagem e semelhança de Deus? Alguns vão dizer que imagem e semelhança de Deus é que nós temos um corpo físico igual ao de Deus, que temos uma anatomia igual ao corpo de Deus. Alguns dizem isso. E até mesmo comentadores exegéticos mais profundos. Mas eu prefiro ficar com o grande teólogo da Basileia na Suíça, Calbar. Como vamos saber qual é o corpo de Deus? A Bíblia não descreve o corpo de Deus. E Calbar disse, Deus é o totalmente outro. Ele é diferente de tudo que você pensar. Se você olha para o homem, Deus é o totalmente outro. Se você olha para as hostes angelicais, Deus é o totalmente outro. Então, não podemos aqui dizer que a imagem e semelhança de Deus significa que temos um formato físico igual ao corpo de Deus. Mas eu quero elencar aqui, dentro do próprio contexto de Gênesis, o que é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero elencar aqui 5 proposições que nos mostram o que é ser a imagem e semelhança de Deus. O que Moisés quis dizer? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é a diferença abismal
entre o homem e toda a criação em geral. É a diferença abismal entre o homem e toda a criação. Observe aqui, irmãos, que até aqui Deus ordenou que houvesse isto e aquilo. E depois diz que a sequência seria conforme a sua espécie. Mas ao homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem não é um animal evoluído. Nós não cremos na evolução. O homem não é um animal que está se evoluindo. Não. Moisés aqui disse que as árvores, as sementes, os animais produziram segundo a sua espécie. Mas quando ele vai fazer o relato da criação do homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ó, irmão, por mais admiráveis são que serem os instintos dos animais, por mais inteligentes que eles forem, jamais, irmãos, eles têm alguma ligação, algum elo com o homem. Nunca. Eu me lembro de um brasileiro muito conhecido no Nordeste, Ariano Suassuna, ele gostava muito de brincar com isso. Ele estava dando uma palestra para estudantes universitários, e ele sempre dava essas palestras de uma forma mais cômica. Alguém perguntou para ele se ele cria de fato que o homem é uma evolução do macaco. Ele disse: eu não creio nisso. Eu não creio porque ele inclusive, eu acho que ele estava esperando essa pergunta, ele tinha um pregador lá de roupa que as mulheres usam. Ele diz: olha esse pregador aqui de roupa. Por mais inteligente que for um macaco, se eu disser para ele: tira o elemento químico da terra para fazer a mola disso aqui, e também molde este pequeno pau que está aqui, e faça um pregador, ele nunca faria isso. Não há registro na história que o macaco mais inteligente conseguiu fazer isso. Eu não acredito que o homem é um ser evoluído do macaco, porque ele não consegue fazer coisas básicas, ínfimas, que o homem consegue fazer. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E ele fechou a questão. Então você vê que a primeira coisa que Moisés está nos mostrando aqui, irmãos, que imagem e semelhança de Deus é a diferença abismal entre o homem e os animais. Porque tudo foi feito conforme a sua espécie. Mas quando chega no homem, a Escritura Sagrada é bem clara em dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a segunda coisa que está aqui também em Gênesis, imagem e semelhança de Deus, nos diz que somente o homem pode se relacionar espiritual e racionalmente com o Criador. Por mais colossais fossem os animais, belos e encantadores, eles não foram criados com poderes racionais como o homem foi. Observe a expressão imagem e semelhança de Deus. Somente o homem tem a capacidade de adorar. Pode adorar errado. Pode adorar o dinheiro, a madeira, o gesso, o que for. Mas somente o homem tem a capacidade para adorar. Os animais, você não vê ele com essa capacidade para adorar. E quando Deus deu ordem ao homem para ser fecundo, encher a terra e multiplicar-se, quando ele diz para o homem dominar a criação, não vemos aqui, irmãos, um anjo aparecendo, falando no lugar de Deus. Deus falou com o homem. E nós não vemos na Escritura Deus dialogando com animais. Deus dialoga com o homem. Aí está a diferença, o que é imagem e semelhança de Deus. O Senhor não escreveu um outdoor, mas mostrando para Adão: faça isso
e faço aquilo. Não, irmãos. Deus conversou com o homem. Deus falou de forma verbal e audível com o homem. Deus comunicou com ele. E nós não vemos isso, Deus conversando e se relacionando, dando ordens ou mesmo de comunhão com os animais. Deus falou diretamente com os animais. E se fôssemos animais evoluídos, leríamos que o homem foi criado conforme a espécie dos animais. Mas lemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a terceira coisa, que é a imagem e semelhança de Deus, que é somente o homem pode subjugar a criação e todas as criaturas. Somente o homem pode dominar a criação. Somente o homem pode subjugar os animais. E este é o outro aspecto, meus irmãos, da imagem e semelhança de Deus impressa no homem. O domínio que o homem tem sobre todos os animais, tanto os da terra, como dos mares, como também das aves. O homem, mesmo com o pecado, ele tem sim o domínio sobre os animais. Isso não foi dado a nenhuma outra criatura. Evidentemente que o pecado afetou um pouco isso, mas o homem tem domínio sobre os animais. Eu estava vendo um documentário de uma tribo em Masai Mara, na África, e vi que é uma tribo, há mais de 200 anos, eles vivem no meio dos leões, lá em Masai Mara, na África. Eu achei interessante que eles quase não conversam um com o outro, eles fazem as suas cabanas na selva e convivem com as hienas, com os mabecos, convivem com os guepardos, com os leopardos, convivem com os leões. Achei interessante que um grupo de leões abateu um búfalo muito grande. E eles, simplesmente com um pedaço de pau, dirigiu-se àquele grupo de leões. E quando os leões estavam ali se alimentando, viu que eles estavam vindo, eles começaram a rosnar, levantaram, e eu pensei, esses leões vão dar de ímpeto contra eles. Eles deram de ímpeto correndo. E eles foram lá e pegaram aquela carne que eles queriam. E o repórter diz que essas tribos, eles se alimentam muito bem e muito de carne, porque os leões caçam para eles. Eles têm o domínio. Eu vi, irmãos, e eu lembrei de Gênesis. Como que isso é atual? E também vi que o leopardo fez isso. Pegou um animal, subiu na árvore e eles foram lá, subiram, porque eles só como leopardo também em árvores, e pegaram a caça do leopardo, com o leopardo lá em cima da árvore. Vejam, irmãos, como que Deus deu domínio para os homens. Agora, se você quer ver aí como que o homem domina sobre toda a criação, vejam as máquinas que o homem cria para transportar toneladas. Máquinas que, com pouco tempo, derrubam uma montanha, transportam a montanha de lugar. Vejam os carros ultramodernos, os robôs, os aviões. E é-nos dito que o homem foi até na Lua. Eu não acredito muito nisso, mas é-nos dito que o homem foi até mesmo na Lua. Vejam, irmãos, a arquitetura moderna, tanto a antiga como agora. As pirâmides do Egito são provas da inteligência e força do homem. Vejam a rapidez com que nos comunicamos com o mundo, a geração de imagens instantâneas. Tudo isso foi feito pelo homem porque nele está a imagem e semelhança de Deus. Ele tem essa imagem e semelhança de Deus impressa na vida dele. É por isso que ele consegue fazer isso. E a quarta coisa é que a imagem e semelhança de Deus no homem podem ser vistas na sacralidade da vida humana. Deus não tolera assassinato, porque ele colocou sua imagem e semelhança no homem.
é uma, irmão, das razões do porquê ele instituiu a pena capital para quem assassinasse deliberadamente alguém. A vida humana é tão santa, a vida humana é tão separada, a vida humana é tão sacra para Deus, que ele diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Não mate porque você não tem autoridade para isso. Derrubar a imagem de Deus no chão é um sacrilégio, é um insulto ao Criador. E Deus, para proteger a vida humana, que está carregando a imagem e semelhança dele, ele diz, não façam isso, porque se fizer, eu vou tirar também a sua vida. E nos versículos 28 e no versículo 31, Deus dá ao homem privilégios e responsabilidades. Meus irmãos, é muito privilégio, mas é muito privilégio ser criado parecido com Deus. É muito privilégio. Os anjos não parecem com Deus. Nós não lemos isso, que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança dele. E mais, irmão, o homem foi feito pelas mãos do Senhor. O homem foi criado, moldado, esculpido pela mente e a mão de Deus. E dentro dele, Deus soprou a vida que estava dentro de Deus e colocou dentro do homem. Que privilégio, que maravilha é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, isso é um privilégio. Então, vemos nesses versos, irmãos, do versículo 28 a 31, o que a teologia reformada chama de pacto de obras. Um pacto entre Deus e o homem. Neste pacto, Deus dá bênçãos, que não somente preparam o ambiente para o homem cumprir as suas responsabilidades, como também capacita-o a fazer isso. Deus demonstrou bondade ao homem antes de ele cair. Deus deu tudo para ele, alimento para ele antes de ele cair. Ele poderia ter tratado o homem como ele tratava os animais, mas Deus não fez isso. E Deus também não é bom somente para os filhos da redenção. Jesus disse que Deus derrama o seu sol e chuva para aqueles também que não pertencem à família da redenção. Por que Deus faz isso? Porque há uma imagem e semelhança de Deus neste homem. Mesmo ele sendo ímpio, há uma imagem e semelhança de Deus ali. E porque o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é dadivoso. Deus faz isso porque ele é bom. Agora, não é só privilégio. Deus dá responsabilidade. Agora o homem tem o dever de cumprir diante de Deus, tão amoroso que ele é para ele. Deus ordena que eles sejam fecundos, se multipliquem e encham a terra. E por que Deus deu esta ordem para eles se multiplicar e encher a terra? Deus tinha acabado de dizer para eles, domine sobre as águas, domine sobre toda a criação. Como o homem iria fazer isso sozinho? Ele precisava de filhos, e de muitos filhos, para dar conta da tarefa que Deus estava dando ali para ele. E é dentro deste contexto de necessidade, irmãos, que o Senhor ordenou que os seres humanos enchessem a terra e se multiplicassem. Mas o princípio prevalece. O princípio é o mesmo. Precisamos dos nossos filhos para nos ajudar. Estamos ficando velhos, estamos perdendo a saúde e precisamos dos nossos filhos também para nos ajudar. Na época do salmista, era muito abençoado o pai que tinha muitos filhos. O salmista diz, feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Porque era um contexto de guerra, era um contexto de invasão de terra, tomar a propriedade à força. E o pai que tinha dentro da sua casa a aljava cheia de flecha,
era mais difícil o invasor chegar na sua propriedade e tomar a terra. Por isso que ele diz: feliz o homem que tem dentro da sua casa, aquele velhinho, muitos filhos. Não entre na minha propriedade não, que a minha aljava está cheia de flecha. Feliz o homem que tem essa aljava cheia. É nesse contexto que a Escritura fala sobre ter muitos filhos. E aqui em Gênesis, irmãos, vemos Deus ordenando que o casal tivesse muitos filhos. Deus deu ordem nesta mesma natureza para Noé. Quando sobrou só Noé e sua família, quando Noé saiu da arca, Deus veio a ele e disse: seja fecundo, Noé, enche a terra e multiplique. Só tem vocês, sobraram somente vocês. Sede fecundos, multipliquem e enche a terra. Mãos à obra, chega de ficar dentro da arca. E se você quer acompanhar comigo aí, irmãos, no verso 29, e disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Que coisa linda nós temos aqui. Deus deu toda espécie de frutos para Adão se alimentar. Escolhe, Adão, o que você quer alimentar. Escolhe, Adão, qual semente você quer comer. Adão escolhe o tipo de fruto que você quer. Você está percebendo que Deus está preparando aqui, irmãos, o cenário para ele formar Eva, e de Eva e Adão criarem uma família para viver nesse ambiente tão perfeito. Deus, irmãos, é aquele que cuida da sua criação. Isso nós chamamos na teologia da providência de Deus. E nesse versículo 29, Deus dá alimento para o homem. E no versículo 30, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será mantimento. E assim se fez. No verso 29, Deus dá alimento para o homem. E no verso 30, Deus dá alimento para os animais. Nós não vimos aqui, irmãos, animais predando outro animal. Isso é consequência do pecado. Os animais comiam ervas, os animais comiam sementes antes da queda. E nós não vemos aqui animais predando o outro. Então, quando você vir um animal predando o outro, principalmente o mabeco, parece que come a presa viva, e as hienas, você precisa se reportar à queda, porque aqui Deus deu para os animais a abundância de alimento, e não o animal predando o outro animal. O nosso ponto aqui, meus queridos irmãos, que Deus fez uma criação perfeita, colocou a sua imagem e semelhança no homem, deu ao homem tudo que para ele, de fato, se desenvolver. E no versículo 31, Deus olha tudo isso. Deus olha, talvez, no horizonte da sua criação. E Deus olha e diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aí eu parece que vejo Deus olhando e dando aquele sorriso. Louvado seja eu. Que coisa linda que eu fiz. Que coisa bela que eu fiz. E parece que nós até mesmo vemos Deus se confederar com a Trindade. Não foi bonito o que nós fizemos? Olha que coisa linda que nós fizemos. E vamos pensar na existência dos dinossauros aqui. Olha que monstro de animais que nós fizemos. Olha os mares, que coisa linda que nós fizemos. E acima de tudo, olha Adão. Como ele é perfeito, como ele é lindo, como ele é inteligente. Veja o que nós fizemos. Deus olhou o mundo e viu que tudo era muito bom. Mas será que Deus não estava vendo que o pecado entraria? Claro, evidentemente que sim. Mas Deus viu tudo. E a conclusão de Deus, mesmo com a entrada do pecado, ele diz: eis que era
muito bom. E para nós, irmãos, meditar aqui nessa noite, para nossa aplicação aqui nessa noite, quero que você pense aqui através desse texto. Vemos claramente aqui o caráter bondoso, amoroso e dadivoso de Deus. Ele abençoou o homem. É este mesmo Senhor que aparece em toda a Bíblia, com mãos estendidas, abençoando o homem. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que o homem que não der a devida glória ao Senhor, não o reconhecer como Deus, estará debaixo da sua justa ira. Diz Paulo, porque os seus atributos invisíveis e seu eterno poder se reconhece desde o princípio do mundo. Olhe como Deus fez o mundo, homem ingrato. Homem ingrato. Louve ao Criador. Paulo está gritando a plenos pulmões. Olhe o que Deus te deu, homem ingrato. Louve o Criador. Olhe quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Louve o Criador. Honre o Criador. Adore o Criador. Porque Ele fez isso por você. E Paulo parece que aqui está indignado, irmãos, com os gentios que tinha do bom e do melhor e não estava dando devida glórias a Deus. Aqui em Gênesis, a gente vemos o caráter dadivoso, misericordioso, gracioso e bondoso do nosso Deus. Por isso, irmão, nós que temos a revelação especial de Deus, temos maior responsabilidade. Nós que somos crentes, temos maior responsabilidade. A nossa vida, irmãos, deve ser vivida de tal maneira que exalta o Criador, que glorifica o Criador. Nós não podemos, irmão, manchar a glória do Criador com as nossas vidas, com as nossas indiferença, com a nossa negligência, letargia e indolência. Precisamos exaltar o nosso Deus. Aqui nós estamos vendo um Deus criador, um Deus bondoso, mas nós que temos, irmãos, a redenção, muito mais ainda, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna agora em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, o privilégio de estar adorando a Ele neste momento. E nós temos o privilégio de vê-lo face a face e viver com Ele eternamente. Nós não podemos, irmão, negligenciar. Não. Isso é um insulto a Deus. Até mesmo o ímpio, isso é um insulto a Deus. E você viu também que Deus deu trabalho ao homem. Quando Ele ordenou que ele dominasse a terra, subjugasse toda a criação. O trabalho não é uma penalidade do pecado, porque ele foi dado ao homem antes de ele pecar. Eu já vi crente dizendo palavras insolentes até contra Deus. Talvez por falta de conhecimento, mas se pecar com falta de conhecimento é pecado do mesmo jeito. Eu quero conhecer Adão e dar uma bronca em Adão porque ele pecou, porque eu estou trabalhando em serviço pesado, estou quase morrendo de tanto trabalhar. Isso é um insulto a Deus. Deus deu trabalho ao homem antes de ele pecar. Observe que ele fez tudo e diz: homem domina, homem subjuga. A penalidade, o cansaço, irmãos, a fadiga que nós temos no trabalho, não é por causa do trabalho, é por causa do pecado. A partir de Gênesis 3, o homem vai ter que comer do suor do seu rosto, vai ter que lidar com espinho, vai ter que lidar com as agruras, vai ter que lidar com o ambiente insalubre, vai ter que lidar com isso por causa do pecado e não por causa do trabalho. Então, o maior projeto de Deus, o maior projeto social vem de Deus, é o trabalho. E Paulo diz: quem não trabalha é bom que não coma. E precisamos pensar nessas coisas, irmãos.
crente preguiçoso. Não. Você está na contramão daquilo que Deus te instituiu, que Deus te criou a fazer. Trabalhe. No próximo domingo nós vamos ver a ordenança do sábado. E eu quero que você vá preparando a sua mente aqui, porque Deus está preparando o campo para vir a família, para criar o homem, para criar a mulher ali e vir os filhos. Então, irmãos, o trabalho se tornou sim penoso, pesado, insalubre, difícil por causa do pecado. E o texto também nos diz que Deus proveu alimento para o homem antes da entrada do pecado. Então, nossa necessidade de comer não é por causa do pecado. Porque antes do pecado entrar no mundo, o homem já se alimentava. Deus criou as árvores, diz, alimente, coma em abundância. Então, irmãos, a nossa necessidade de alimento não é por causa do pecado. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive até crentes, acham que a nossa necessidade de alimento é porque entrou o pecado. Não, irmãos. O homem já comia antes, já se alimentava antes da entrada no pecado. Deus proveu alimento. E podemos ver aqui duas coisas bem rápidas. Primeiro, o homem comeu, e isso nos diz que vamos comer no novo mundo de Deus? Eu acredito que sim. Nós vamos continuar necessitando de alimento na vida eterna. Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu junto com seus discípulos. Os anjos que vivem em outra esfera espiritual, eles comeram também junto com os homens. E Apocalipse nos mostra um rio claro como um cristal. Apocalipse nos mostra árvores frutíferas. Mas é claro que ali está falando sobre a nossa ligação e identificação com Cristo e a nossa necessidade dele. Mas também mostra que há, sim, uma necessidade de alimento. Qual alimento? Não sei, mas é alimento. O homem se alimentou antes de ele pecar. E a segunda coisa que podemos ver aqui, sempre seremos dependentes de Deus. Mesmo salvo, sempre seremos dependentes de Deus. Deus proveu alimento para o homem antes de pecar, depois da queda, e provê alimento para nós. E na vida eterna, certamente, Ele será, irmãos, o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Isso traz conforto para você? Traz alegria para você? Saber que o Criador te criou à imagem e semelhança dele, que deu tudo para ele. Deu alimento só antes da queda? Não, depois da queda também. Deus cuida de mim, de você, meu irmão. Deus cuida da nossa família. Então não tenha medo, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, honre o Senhor, adore o Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E Deus viu o mundo e concluiu que era muito bom o que ele tinha acabado de criar e organizar. E você, como filho de Deus, como você vê a criação de Deus? Como que você zela da criação de Deus? Será que estamos zelando daquilo que nós chamamos de meio ambiente, cuidando da criação de Deus? Deus mandou cuidar. Deus mandou subjugar. E isso está implícito que devemos cuidar do ambiente onde nós estamos. Meus irmãos, está faltando, na minha opinião, para esta geração hoje, o senso de contemplação da glória de Deus na criação. Está faltando. Às vezes, eu que trabalhei muito com pessoas, né, mais velhas, elas sempre estavam olhando para as nuvens, olhando para as estrelas, e sempre admirados. Tinha um senhor que eu admirava ele muito. Ele subia no alto do monte e olhava para baixo e dizia: que coisa linda que Deus fez. Que coisa maravilhosa Deus fez. E falta a nós, irmãos, aquele senso de contemplação do salmista no Salmo 8, como nós lemos aqui na nossa liturgia. Quando vejo os céus, obra das suas mãos, a lua que criaste e as estrelas, quem é o homem para que dele te lembre, Senhor?
Não falta a nós contemplar a beleza de Deus, glorificar o Senhor, ter esse senso de reverência ao Criador. Falta a nós, como o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Falta a nós, irmãos, nesse corre-corre da vida. Parece que nós estamos mais afeitos a reclamar. Quando adoecemos, parece que nós estamos mais afeitos a reclamar e não ir ao médico que nos cura. Deus é bom. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus elevou o homem ao pináculo da sua criação. Então, irmão, nós ainda que temos a revelação de Deus, devemos exaltá-lo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Contemplar a beleza da sua criação. Leve seu filho ao zoológico e mostre ele a beleza do elefante, os felinos, os leões, o leopardo, as onças. Levam ele lá, seu filho. Diga aos seus filhos que Deus os criou. Contemple, admire juntamente com sua família o poder e a glória de Deus. Se você estiver dentro de um avião com seu filho, mostre para ele lá de cima. Mostre a ele esse monstro que é essa aeronave. Mostre para ele, sabe quem fez isso, meu filho? Deus, através do homem. Deus fez isso. Eu estava com meu neto, nós fomos em Santa Catarina, tem uns 3 anos, 4 anos, e quando nós chegamos em São Paulo para entrar em outro avião, veio um avião bem grande, né? Tinha muitas pessoas, acredito que tinha mais de 300 pessoas, e eu sentei perto dele quando o avião decolou e passou lá das nuvens. Eu disse, sabe, meu neto, quem fez isso? Deus. Olha para trás o tanto de pessoas que estão aqui, viajando no ar-condicionado. O copo de suco ou de refrigerante nem tremia, e aquilo, as asas abrindo e fechando, e mostrei para ele, olha como Deus é bom, olha onde Deus te trouxe acima das nuvens, meu neto. Você precisa glorificar a Deus, exaltar a Deus. E na saída, eu falei com a comissária e disse, eu queria falar com a comandante deste voo, e eu queria que o meu neto visse a cabine do avião. E ela, perfeitamente, ela ouviu e saiu, abriu a porta, vem cá, e mostrou lá a cabine do avião para ele. E eu também tirei foto juntamente com ela. Irmãos, o meu coração glorificou a Deus, porque Deus deu sabedoria e poder ao homem fazer uma máquina dessa. Às vezes estamos acostumados com o carro, estamos acostumados com tanta coisa e passa, irmãos, despercebido a glória de Deus, o poder de Deus. Às vezes estamos acostumados a fazer compras para passar o mês e passa despercebido que devemos exaltar o nosso provedor, que é Deus. Passa despercebido isso. Mas Deus nos fala nessa noite, olhai para mim e veja que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu criei vocês à minha imagem, conforme a minha semelhança. E nós temos o dever, irmãos, de curvar assim a nossa cabeça perante Ele. Nós temos o dever, sim, meus irmãos, de ajoelhar diante de Deus. Não acostume a orar somente deitado ou sentado. Também adote esse costume de ajoelhar diante de Deus em oração. Adote esse costume, isso é reverência também. Isso fala também de reverência. E, se possível for, põe o seu rosto no pó e ore ao Senhor. Oh, Deus, que coisa maravilhosa o Senhor fez. Que maravilha o Senhor fez. Olhe para os seus filhos, imagem e semelhança de Deus. Olhe para o lugar onde você mora, que Deus te deu. Olhe para sua esposa, seu esposo. Olhe para isso e glorifica o Senhor. Vamos vivendo, irmãos, na rotina espiritual, na rotina do dia a dia, e nós nos esquecemos de glorificar o Senhor.